Então vamos lá, pessoal, para mais uma resolução, agora da Termorrio, para o cargo de engenheiro de termoelétrica júnior para a área de mecânica, prova que foi realizada em 2009. Vamos lá, questão 36, ele diz assim: o diagrama de Moody permite que se obtenha o fator de atrito em função do número de Reynolds no escoamento de um fluido em tubulações. Nesse diagrama, constata-se que o fator de atrito A diminui sempre que o número de Reynolds do escoamento diminuir. B independe da rugosidade relativa do regime turbulento. C é proporcional ao número de Reynolds no regime laminar. D é proporcional ao inverso do número de Reynolds no regime laminar. E E é proporcional ao inverso da rugosidade relativa da tubulação no regime laminar. Bem, primeiramente vamos conhecer o diagrama de Moody, para saber do que o assunto se trata, O diagrama de Moody ele foi criado justamente por Moody e ele também foi criado por Rose. Então você pode encontrar essas duas nomenclaturas para esse diagrama. Normalmente vem diagrama de Moody e Rose. Então ele vai relacionar alguns fatores, e esses fatores sendo relacionados foi construído esse diagrama, Então, existem várias versões deles, Em alguns aparecem determinadas variáveis, em outros não, tá? Então vamos lá. Nesse aqui, na parte de baixo nós temos o número de Reynolds, ok? Aqui no lado esquerdo nós temos o fator de atrito, representado por essa letra F. E no lado direito nós temos a rugosidade relativa. Nesse próximo, na parte de cima, nós temos o número de Reynolds, você vê que ele já inverteu, mas não altera absolutamente nada, é só a posição que foi trocada, tá? Aqui no lado direito, ele tem o fator de atrito, E do outro lado, ele tem uma relação aí de 1 sobre a raiz do fator de atrito, e embaixo também ele estabelece uma outra relação. Bem, o que eu preciso saber? Primeiramente, a determinação dos regimes, do tipo de escoamento, a classificação do escoamento. Eu preciso saber que Reynolds menor que 2000, ele é tido como um escoamento laminar. Quando o número de Reynolds é maior que 2000 e menor que 2400, ele é tido como escoamento de transição. E o Reynolds maior que 2400, ele é tido como escoamento turbulento. Ok? E que é o número de Reynolds? O número de Reynolds é um número adimensional, ou seja, não possui unidade, que vai estabelecer o tipo de escoamento que eu vou ter naquela tubulação ou naquele conduto, tá? E ele é justamente a relação entre o produto, de ρ vezes V vezes dH sobre Ni, que é a viscosidade dinâmica, ou também a velocidade vezes o diâmetro do conduto dividido pela viscosidade cinética, Então nós temos aí a nomenclatura de cada uma dessas variáveis e esse Ezinho aí, o epsilon, é a rugosidade uniforme, tá?
Então, para efeito de estudo, eu assumo isso. Por mais que eu saiba, tá, que numa tubulação não funciona dessa maneira, você imagina uma tubulação com uma determinada rugosidade, essa rugosidade ela não é uniforme, tá? Mas, para estudo, nós assumimos que essa aspereza, que seria um nível de rugosidade, ela possui a mesma altura e ela está distribuída de maneira uniforme, tá? Então, geralmente as asperezas não são uniformes, mas apresentam uma distribuição aleatória tanto em altura como em disposição. Porém, para efeito de estudo, supõe-se inicialmente que as asperezas tenham altura e distribuição uniforme. Então, para efeito do estudo das perdas no escoamento de fluidos, compreende-se que elas não dependem diretamente, tá? Simplesmente desse epsilon, ou desse E, né? Mais do quociente entre o diâmetro e essa rugosidade, o que é chamado de rugosidade relativa, porque essa rugosidade está sendo comparada com algo, né? Então, é justamente essa relação entre o diâmetro pela rugosidade. Então, nós temos a perda de carga, que é definida da seguinte maneira: HF é igual a F vezes L sobre DH vezes V ao quadrado sobre 2 vezes G. Aonde que HF é a perda de carga, ok? F é o fator de atrito, L é o comprimento do conduto, V a velocidade do escoamento, G a aceleração da gravidade e D é o diâmetro interno do conduto, tá? Para o escoamento laminar, eu não preciso localizar naquela tabela, tá? Ter todo o trabalho de ficar localizando na tabela, relacionando, né, os fatores para encontrar um determinado dado. Eu não preciso disso para o escoamento laminar, porque para o escoamento laminar o fator de atrito é justamente 64 dividido pelo número de Reynolds, ok? Então, isso só funciona para o escoamento laminar. Agora, quando eu tenho um escoamento turbulento, não tem jeito. Aí eu vou ter que procurar na tabela, relacionar as informações que me foram, que serão passadas, e encontrar ali o fator de atrito para eu descobrir a perda de carga na tubulação. Então, através dessas informações, eu já consigo responder essa questão. Então, a A está incorreta, né, porque ele diz o seguinte, que diminui sempre que o número de Reynolds do escoamento diminuir. Não, né? E é o contrário. Então, B, ele fala que independe da rugosidade relativa no regime turbulento. Pelo contrário, depende, né, da rugosidade relativa. C, ele fala que é proporcional ao número de Reynolds no regime laminar, né? E é o oposto, justamente, que diz na alternativa D, que é proporcional ao inverso do número de Reynolds, né? Porque o fator de atrito, né, é 64 dividido pelo número de Reynolds, né? E a alternativa E está incorreta, porque ele fala o seguinte, que é proporcional ao inverso da rugosidade relativa da tubulação no regime laminar. Não é proporcional ao inverso da rugosidade relativa, mas sim ao número de Reynolds, ok? Portanto, está correta aí a alternativa D.